Então o que que você acha que está acontecendo, assim? Por que que as pessoas elas estão tão perdidas de si, e precisando de tanto suporte nessa área de saúde emocional e muitas vezes recorrendo a remédio antes de qualquer outra possibilidade? Tá ótimo. Deixa eu começar definindo um pouco o que é a emoção. A emoção vem do latim, da palavra emovere, que significa mover para fora. Logo, emoção é movimento. E o que isso significa? Nós somos educados e treinados para não mostrarmos algumas emoções, como raiva, como medo, como tristeza, porque perdemos um pouco o pertencimento e somos seres sociais. E dessa forma, nós vamos reprimindo essas emoções e depois que nos tornamos indivíduos educados e sociais e vamos ao mundo, numa segunda fase da nossa vida, quando nos tornamos adultos, nos tornamos analfabetos emocionais. Por quê? Emoção é movimento. E se a reprimimos dentro de nós, aquilo busca uma pulsão e uma saída, que muitas vezes é traduzido em compulsões. Então, no seu caso da nutrição, vai para uma compulsão alimentar. Então, a emoção ela é um impulso psicofisiológico que está ligado a movimentos e a estímulos internos e externos. E nós somos analfabetos emocionais para lidar com isso, entende? Então, criamos sintomas de forma completamente inconsciente, porque, por exemplo, existe em nós uma raiva saudável. Cada emoção, ela carrega uma energia, uma vibração, uma direção e uma intenção. Muitas vezes sentimos raiva quando somos invadidos ou quando passamos por cima de nós para pertencer. E por que é interessante saber lidar com essa raiva saudável? Porque ela tem uma energia, uma intenção e uma direção de estabelecer limites. E isso nos mantém com uma estrutura interna saudável, com amor próprio e com autopreservação. E nos perdemos nos outros, porque a raiva muitas vezes nos é ensinada como uma emoção ruim que temos que reprimir. É claro que quando ela é muito reprimida, ela vira uma agressão descontrolada, porque ela sai de uma forma inconsciente, muitas vezes extremada em situações pequenas, exatamente porque foi reprimida durante muito tempo. Quando ela é reprimida e quando ela é negada, o que acontece? Nós adoecemos. Então, nós temos desequilíbrio no cortisol, nós liberamos hormônios, neurotransmissores e há um desequilíbrio no nosso corpo, entende? Então, é muito importante a gente entender que o nosso corpo fala e como aprendermos a lidar com a nossa vida interior e com o nosso mundo interno e com as nossas emoções. E qual é a melhor maneira, talvez, para uma pessoa leiga, que hoje não tem um acompanhamento de uma terapeuta, não tem essa oportunidade? Quais são os sinais que o corpo pode estar falando que tem alguma coisa errada no nosso emocional? Que eu talvez não tenho a raiva que é saudável, que me gera autopreservação, que me gera os cuidados que eu preciso ter. Quais podem ser elementos, assim, fáceis das pessoas identificarem? Ok. Todos nós temos uma voz interna, todos nós temos um diálogo interno que a gente não dá bola, por quê? Porque a gente não tem o hábito de estar presente dentro de nós. Nós fugimos de nós mesmos, nos abandonamos, muitas vezes porque somos criados para aparentar. Então, essa aparência que nós levamos ao mundo, as máscaras para pertencer porque somos seres sociais, e tá tudo bem com isso, nos é impedido uma totalidade dentro de nós. E mantemos um diálogo interno, do tipo assim, eu não gostei disso, essa pessoa é chata, por que eu fiz isso, eu não quero fazer aquilo. Então, assim, o que eu diria? Comece a prestar atenção nos seus diálogos internos. Eles falam de limites que foi passado por você, dentro de você ou no outro. Comece a se observar, comece a se escutar, porque todos nós temos essa voz interna. E comece a se perceber. Basicamente, aprenda a dizer sim para você e não para o outro. Porque quando você diz não para você para agradar, esse não que você te disse, você vai pagar um preço lá na frente. E como adultos que somos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que não fazemos,
Tudo aquilo que permitimos, somos responsáveis. E toda escolha, ela é difícil, porque ela tem um preço. E é difícil escolher porque a gente não sabe renunciar. A gente tem um desejo infantil que a gente quer tudo. E você, com a comida, se dá dessa forma. Ai, mas esse doce é tão gostoso e eu quero, mas não quero ficar gorda. E aí a gente é capaz de comer o doce e se vitimizar que a gente tá gorda. Ou seja, a gente tem o hábito de querer tudo, de não renunciar e de não saber pagar o preço, entende? Então é se escutar, prestar atenção nessa voz interna, prestar atenção nesse diálogo interno, porque ele está falando de como que a emoção está movendo dentro de você, entende? Entendo, mas isso talvez seja um pouco difícil para a maior parte das pessoas que está sempre correndo, que não tem um tempo para parar, para se ouvir, para poder entender que diálogos são esses, né? Olha, eles não são muito elaborados. Tem uma mente condicionada na nossa cabeça, que a gente se condiciona a julgar, culpar e punir, que se você quiser, é uma decisão. E se você quiser prestar atenção e estar presente em você, todos nós sabemos. Isso não é elaborado, isso é constante. É que a gente tem o hábito de acreditar que só a gente tem essa voz, só a gente tem esse diálogo interno. A gente não mostra essa voz e esse diálogo interno no mundo, porque ele é feio para ser visto na máscara, e aí a gente começa a ocultar da gente mesmo, porque a gente fica tão apegado ao que a gente aparenta, que a gente dissocia do que a gente pensa, dissocia do que a gente sente. Então é uma questão de hábito, sabe? É como mudar um hábito alimentar, é como mudar um hábito e passar a caminhar todos os dias. Então, assim, o que eu orientaria como exercício prático? Prestar atenção a esse diálogo interno, a essa voz interior e, ao mesmo tempo, se dê 10 minutos do seu dia, apenas 10 minutos, para não fazer nada, para contemplar alguma coisa, uma planta, um bicho, um pôr do sol, tomar um café, sentir o cheiro do café, prestar atenção a você, não se abandonar, estar presente em você e assumir com responsabilidade o que você sente, o que você faz, o que você não faz, e estar com uma postura na vida de aprendizado. A vida é difícil, ponto. Para todos nós. Não tem vida fácil. Podemos desejar uma vida fácil e é direito nosso, mas a vida é difícil. E quando está ruim, quando você está vivendo uma dificuldade, procura aprender com aquela dificuldade, porque todos nós temos uma centelha divina dentro de cada um de nós e temos uma voz e uma conexão espiritual que, se a gente quiser aprender com a dor, com a dificuldade, com as impotências, vem uma luz, uma ligação, uma palavra, uma inspiração e a gente muda o rumo. O nosso livre-arbítrio muitas vezes não é escolher o que a gente vai viver, mas a maneira que a gente vai viver com aquilo que a vida nos traz. Então, assim, é uma decisão a favor de estar presente em si mesmo. Parece elaborado porque nós não temos o hábito. Como é elaborado, a gente pensa chegar numa academia e falar, nossa, eu nunca vou fazer aquele exercício. Mas você decide, vai todo dia, vai treinando, vai aumentando os pesos e de repente você se vê fazendo aquilo. Então é uma mudança de hábito a partir de uma decisão, uma outra forma de estar no mundo, de estar presente em si mesmo, prestando atenção ao que você sente, o que você pensa, o que você deseja, buscando aprender com as dificuldades. Então, há como você começar a fazer isso. Existem ótimos livros que ensinam uma boa conduta, a ouvir essa voz interior. Você pode contemplar a natureza e pensar na fonte da vida, na força da vida, além daquela vida ordinária que você vive. Então, há um despertar para cada um de nós. Depende de como você quer viver a vida enquanto vivo estar, entende? Uhum. É uma decisão, é uma escolha.